O dólar fechou hoje cotado a R$ 2,66. No ano, a moeda americana acumula alta de 13%. O índice Bovespa encerrou o pregão desta terça-feira, o último do ano, com queda de 1,16%. Em 2014, a bolsa acumula baixa de 2,91%. As ações da Petrobras encerraram o ano despencando mais de 40%. São Paulo ainda enfrenta os transtornos causados pelo temporal do final de semana. Muitos bairros da capital e da região metropolitana ainda estão sem energia elétrica e o número de árvores caídas passa de 400. O temporal em São Paulo deixou um recorde. Os ventos de quase 100 km por hora derrubaram 434 árvores na capital. Em períodos de chuva, segundo a prefeitura, caem em média 400 árvores por mês. Só ontem foram mais de 360 ocorrências. E entre a madrugada e a manhã de hoje, outras 30 caíram. Não há relatos de feridos ou mortes. Os maiores registros de quedas de árvores ocorreram na Zona Sul. O Parque do Ibirapuera ficou fechado na manhã de ontem devido à queda de 25 árvores. O local foi reaberto parcialmente durante a tarde e apenas hoje os acessos foram totalmente liberados. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, pela manhã 229 árvores ainda bloqueavam vias da cidade. Além de derrubar árvores, a chuva forte deixou 7 pontos alagados, provocou apagões em semáforos e muitas regiões ficaram sem energia elétrica. Alguns bairros da Zona Sul e Oeste, como Butantã, Brooklyn e Pinheiros, continuavam sem luz esta tarde. A Eletropaulo informa que os casos de falta de energia em parte da cidade ocorreram em razão da grande quantidade de queda de árvores sobre a fiação elétrica. A companhia não deu prazo para restabelecer o serviço. Olha só, a Eugênia Licoureces aqui pelo Facebook diz o seguinte: os pais dela estão sem luz na Vila Clementino, que fica aqui na cidade de São Paulo, há mais de 42 horas, desde a chuva da madrugada do último domingo. A mãe dela tem 74 anos, o pai 88, eles estão perdendo todos os alimentos da geladeira. Já compraram até gelo para colocar algumas coisas, mas não dá para conservar. E a ES Eletropaulo, que a empresa responsável pelo fornecimento de energia aqui na cidade de São Paulo, está com o telefone na gravação. E cada vez que eles ligam, dão horário de retorno de luz, mas que a luz mesmo não volta. E o senhor está com um problema parecido lá, né, na Vila Madalena? Nós tivemos em frente ao prédio que eu moro uma árvore também, que os ventos foram fortíssimos, quer dizer, foram ventos anormais para esse período. Eu acho que tem alguns lados dessa questão. Em primeiro lugar, o pessoal que trabalha com isso, da Eletropaulo, ou em outras áreas, por exemplo, Sabesp, com gás, nessas situações, vamos dizer assim, de riscos, quase de uma calamidade. Quer dizer, eu fiquei muito emocionado com os trabalhadores. Lá, 10 horas da noite, debaixo de chuva, quer dizer, você lidando com transformadores, com fios de alta tensão, quer dizer, aqueles operários dedicados o dia inteiro. Veja só, então esses trabalhadores eu acho que merecem assim, um olhar muito especial da cidadania. Mas como é que fica a empresa? Porque a empresa não tem um prazo mínimo para restabelecer esse serviço. Como é que fica o direito do consumidor, por exemplo? Eu acho que aí a empresa tem, principalmente no que diz respeito a essa relação com o consumidor. Quer dizer, ela está desrespeitando o consumidor quando esse sistema dela não dá resposta, que ela não tem uma previsão razoável. Claro que ontem foi uma situação anormal, mas eu acho que a empresa tem que zelar para que esse atendimento, para esse acolhimento da pessoa que está numa situação dessa grave, sem energia, que ela tem um mínimo de amparo por parte por parte da concessionária. Há um desrespeito aí flagrante. Agora, eu acho também que tem outros aspectos dessa questão. Por exemplo, nós temos que viver um certo planejamento em termos desse plantio de árvores, de tudo isso, que árvores que se adaptam melhor à nossa natureza. Você veja o próprio Parque do Ibirapuera, tivemos assim dezenas de árvores que também foram derrubadas pelo vento. Maracenes, todo mundo reclama das prestadoras de serviços, dos serviços públicos, né? Por que essas empresas têm relações tão conflitantes com o consumidor? Olha, eu acho que aí nesse caso, quer dizer, eu dividiria. Eu acho que tem algumas concessionárias, eu diria, por exemplo, as telefonias, etc. Essas realmente são campeãs de reclamação, né? Você tem outras que talvez tenham algum problema de reclamação, mas não no mesmo nível, né? Todas elas funcionam com regime de um oligopólio, né? Um monopólio autorizado, né, pelo Estado. São áreas onde você não consegue ter um mercado que compete livremente, né? Dada
restrições à própria estrutura do mercado. Então, ele obriga o Estado a fazer um contrato com essas empresas e que esse contrato envolve performance. Você controlar a performance dessas empresas é muito difícil, porque é uma empresa que lida com milhões de clientes e você tem que estabelecer regras mínimas, por exemplo, isso, quanto tempo depois de cair a eletricidade é necessário voltar, ou de uma rede telefônica, etc. Agora, você gerir isso no cotidiano é muito complicado. Num caso específico, que eu acho que ocorreu agora, eu acho que ele é bem atípico, né? Porque realmente foi um problema climático de ventos a 90 por hora que derrubou mais do que eles estariam prontos a responder. E me parece que